pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo de receita. E adivinha qual seria essa receita, gente? Essa receita de hoje que eu vou compartilhar com vocês é a receitinha do pão caseiro. Hoje vai ser eu que vou fazer o meu pão, aquele pão caseiro famoso que está viralizando no YouTube. O pão caseiro que a minha mãe fez, que eu fiz o vídeo para vocês e todo mundo está gostando. Estou recebendo comentário todos os dias em relação a esse pão. As pessoas estão adorando a receita, gente, está dando super certo. E como foi a minha mãe que fez o primeiro vídeo, eu gravei a minha mãe fazendo o pão, porque essa receita aqui é uma receitinha de família, é uma receita da minha mãe e já faz muitos anos que ela faz esse pão. O pessoal perguntou se eu já estava fazendo pão e eu estou fazendo também. Deu super certo a minha receita, inclusive o meu pão fica igualzinho da minha mãe, gente, eu estou conseguindo fazer. E então resolvi compartilhar hoje com vocês, aproveitar que nós estamos na semana do Dia das Mães e também fazer essa homenagem. Eu quero fazer essa receita hoje em comemoração a todos os inscritos que estão aqui, que vieram através desse pão, a todas as mamães, a todos os compartilhamentos, né? E aproveitar para desejar a todas vocês, mulheres daqui do meu canal, um feliz Dia das Mães, que vocês sejam todas abençoadas por Deus e que nós continuamos juntas aqui no canal. Eu conto muito com vocês, conto com o compartilhamento de todas vocês, para que vocês também divulguem essa minha receita. Espero que dê bastante resultado, muita visualização, assim como deu a receita da minha mãe. Então, gente, esse pão vai ser o mesmo, é a mesma receita, tá bom? Só vou dar alguns detalhinhos que eu faço da maneira que eu faço, mas não muda nada. Já vai deixando um like nesse vídeo, espero que vocês gostem. Para quem não me segue também no Instagram, me seguem lá. O meu Insta é Drica_Life e a minha fanpage é Drica Life. Então corre lá para vocês assistirem em tempo real todas as minhas postagens no Insta. Aqui eu já deixei tudo separadinho, os ingredientes para vocês, olha só. Então, nós vamos usar aqui 1 kg de farinha de trigo. Se você tiver uma vasilha igual essa, é ótima para você poder amassar. Ó, já faz um buraquinho no fundo da farinha para depois você jogar o líquido dentro e começar a amassar o pão. E aqui eu deixei separado, são 3 colheres rasas de sopa de açúcar. Aqui é a sementinha, que seria o fermento do Japão que eu uso. Olha, eu deixei até separado aqui para vocês verem, gente. É só um envelopinho desse aqui, ó, ele contém 3 gramas. Muita gente me pergunta qual é o fermento que eu uso. Então, é esse daqui, olha, eu deixei a caixinha para vocês verem também. Essa marca, mas tem uma outra caixinha também, gente, que é ótimo, excelente. Você pode usar essa ou a outra, é um pãozinho diferente na frente, o que vai mudar só. Mas o efeito é o mesmo, porque não muda, é sementinha, é o mesmo fermento. Esse fermento é muito bom, esse aqui do Japão. E aqui eu deixei separado 1 colher rasa de sopa de sal, são 2 ovos, o leite, que seria 1,5 copo de leite. Aí, no caso, eu uso esse medidor aqui, ó, eu uso até no 400, tá vendo? Esse medidor, eu deixo no 400 de leite. Se você tiver um medidor desse, pode deixar no 400. E aqui seria meia xícara de óleo. Eu uso esse medidor também, que fica já fácil, olha. Eu deixo ele bem na metade do 100, entre os 100 e 150. Pode até chegar no 150 se você quiser, ó, 150, tá vendo? No caso vai dar 1/3 aqui. Então esse medidor é bom, é prático, porque você não erra. Sempre você vai acostumar já deixar certinho. Colocou o leite no 400 e o óleo aqui no 150, não tem erro, a receita vai dar super certo. Porque às vezes o copo, para quem está iniciando a receita, às vezes você vai passar um pouquinho ou vai faltar. E você usando o medidor não tem como errar. Dá super certo a receita.
Então já vou bater e vou começar a amassar o pão para vocês. Ah, outro detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês, aproveitando, eu quero também mostrar, olha, essa farinha. Eu costumo comprar, para quem mora aqui no Japão, eu compro no Yamaya, onde vende produtos importados. E essa farinha aqui, ela é própria para fazer pão. Ó, o saquinho verde, está escrito em kanji. E ela é excelente. Usando essa farinha e esse fermento, eu tenho certeza que vocês vão deixar o pão, vai ficar enorme de grande, vai ficar aquele pão maravilhoso, assim como no vídeo e nas fotos que vocês veem. Então agora eu vou bater o líquido para vocês, olha. Já vou ligar aqui o liquidificador. Então primeiro eu já vou colocar os ovos, 2 ovos. Olha, o leite, gente, tem que ser morninho. Eu esqueci de falar esse detalhe, tá? Você dá uma mornadinha no leite, não coloque ele gelado, sempre vai ser morno. Então, olha, eu já deixei morninho. Aqui está o leite. O óleo. Meio copo de óleo. Sal. Uma colher rasinha de sal, não muito cheia, tá, gente? Não precisa encher muito. E 3 colheres rasa também de açúcar. No caso, seria a mesma colher. A colher de sopa seria essa colher aqui, ó. Muita gente pergunta qual seria a colher. Essa colher aqui. E por último, aqui a sementinha, que é o fermento. Agora é só bater todos os ingredientes. Vamos bater. Pronto, gente, eu já misturei aqui os ingredientes. Agora eu já vou colocar aqui na farinha para começar a amassar a massa. Olha, geralmente, outro detalhe que eu vou explicar para vocês, eu não costumo colocar tudo aqui. Eu vou colocar tipo 80% do líquido. Eu coloco 80, aí eu começo a amassar. Se eu sentir, perceber que a massa tá precisando de mais líquido, eu vou colocando aos poucos o resto que vai sobrando aqui, que seria 20%. Esse detalhe é bom para quem é iniciante, para quem vai começar a fazer o pão agora, não tem prática, é bom para você não errar massa, porque às vezes você já coloca tudo e às vezes pode ser que vai faltar um pouquinho de farinha. Então, para não precisar faltar farinha, dar certinho a receita, é bom você sempre deixa aqui, tipo, sobrar um pouquinho, né? Uns 2 dedos mais ou menos de líquido, que é o que eu faço. E depois você vai vendo como que vai ficando a massa e vai colocando o líquido. Então, já vou colocar aqui. Aí você já vai amassando. A hora que colocou o líquido, você já vai apertando, já vai fazendo a mistura do líquido com a farinha. Aperta bem para ficar bem lisinha a massa. É esse tanto que eu coloquei. Agora eu já tenho a base mais ou menos, então eu vou deixando até dar o ponto. A hora que eu vejo que começou a dar o ponto na massa, se faltar o líquido, eu coloco o resto. Que às vezes nem sempre você precisa colocar tudo, né? Depende muito dos ovos, o tamanho do ovo que você coloca. Mas não tem como errar, gente. Você seguir certinho a receita, vai dar super certo. Eu demorei tantos anos para fazer esse pão, eu tinha medo de fazer. A minha mãe sempre falava para mim, faz o pão. E eu tinha medo de errar. Eu não tinha prática com massa, então eu não fazia. Eu só fui começar a fazer a partir do momento que a minha mãe, nós fizemos o vídeo e deu um resultado bom, todo mundo comentando, acertando fazer a receita. Eu falei para minha mãe, então eu vou acertar fazer também. Aí eu comecei a fazer e deu muito certo. Ó, como está começando a ficar massa, tá vendo? Ó, tá começando a dar liga já, eu vou amassar bem.
até eu ver que a massa não vai precisar mais de líquido. Se eu perceber que precisa do líquido ainda, eu vou lá e já vou acrescentando bem devagar. É só você fazendo bem devagar, porque você vai conhecendo o ponto da massa. Você vai pegando prática e você pega o ponto certinho da massa. Às vezes eu molho só na mão mesmo quando falta e passo aqui na massa, já fica certinha, fica lisinha a massa e muito bonita. Olha, agora eu coloquei em cima da pia, fica mais prático, mais fácil, né? Eu gosto dessa pia minha que ela é de mármore, então para você que tem a pia aí de mármore é ótimo fazer a massa em cima da pia. Depois que misturou bem lá na vasilha, você vem aqui e já, olha, igual minha mãe fez, e vai sovando a massa. Quanto mais você sovar, esse é o segredo do pão, para dar certo e ficar um pão assim bem bonito. O segredo é sovar. Minha mãe ensinou isso lá na receita, no vídeo dela, né? E realmente, gente, eu sovo bastante. Em vez de você jogar o líquido todo aqui, que às vezes você vai jogar, a massa vai estragar a massa do pão. Porque ela já está bonita, olha como que já ficou a massa, está vendo? Já deu certo a massa. Então, para não estragar, se você vê que faltou um pouquinho, você vem aqui, ó, molha um pouquinho assim a palma da mão e já passa na massa aqui, já fica certinho no ponto. Prontinho, pessoal. Olha só como ficou linda a massa. Bem lisinha. Terminei, já chegou no ponto que eu queria. Eu costumo deixar ela assim, inclusive já está até crescendo, olha. Outro detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, eu costumo fazer com leite, porque eu gosto mais, eu acho que o pão fica bem macio. A minha mãe gosta de fazer com água, então fica opcional, né? Pra vocês que gostam de leite e gostam de fazer com leite, faz com leite. Quem não gosta, faz com água, ok? Olha só, gente, ó, agora eu vou colocar aqui na mesma vasilha, ó. Tá vendo como ficou redondinho, bem bonitinho? Deixou a massa bem lisinha, assim, certinha. Depois que eu sovei bastante, estou até cansada de tanto que eu sovei essa massa para ficar bem bonito para vocês esse pão. Agora eu vou deixar descansar por 20 minutos. Eu coloco no forno micro-ondas, deixo fechadinho lá dentro. Depois de 20 minutos eu venho e vou começar a enrolar o pão para vocês verem. Pessoal, aqui está minha massa crescida, olha só, eu deixei descansando 20 minutos, você pode deixar de 20 minutos até meia hora se quiser, tá bom? Conforme o clima, conforme a temperatura. E outro detalhe que eu vou mostrar para você, que eu vou falar para vocês também, é se caso estiver assim, para quem mora no Japão, quando estiver muito frio, temperatura ambiente estiver muito gelado dentro de casa, é bom você ligar o ar para deixar bem quentinho, porque o segredo da massa de pão é quanto mais o clima estiver quente, mais vai ficar bonita a massa. Olha que linda que ficou a massa, bem lisinha, cresceu bastante e o pão vai ficar lindo. Então, se tiver frio, você liga o ar, porque se você fazer o pão na temperatura muito gelada, ele já não vai crescer tanto assim, a massa não vai ficar tão vistosa e o pão também vai ficar, não vai crescer tanto. Então, esse é um detalhe que eu falo para vocês. Para quem mora no Brasil, geralmente o clima é tropical, é muito mais quente, então não tem problema, né? Vocês vão fazer o pão, vai crescer bastante. Mas aqui no Japão, como o nosso clima é muito gelado na época do inverno, é bom você ligar o ar e deixar a temperatura bem quentinha. Então eu vou tirar a massa daqui de dentro. Olha como ficou linda. Nossa, minha massa, gente, ficou muito bonita. Eu vou até pegar para vocês verem de perto. Olha que linda que ficou. Cresceu bastante. A massa ficou bem lisinha. Ficou muito linda. Esse pão vai ficar enorme de grande. Então fica a massa nesse tamanho aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 3, assim como a minha mãe faz. Aí você divide, você pega uma faquinha de serra. Aí você divide em 3 partes. Eu vou dividir em 3. Não tem problema se não sair os 3 iguais. Às vezes vai sair 2 grandes, 1 menor. Aí não tem problema. Se você acertar dividir certinho mesmo a massa, às vezes consegue fazer os 3 pães no mesmo tamanho. Aí já dividi em 3 partes a massa.
E agora, esse daqui eu acredito que ele vai sair o maior, porque ficou um pouco a quantidade ficou maior aqui, mas não tem problema. Vai dar um pão bem grandão, depois os outros dois vai ficar um pouquinho menor, mas não tem problema, tá? Ó, aí você vai enrolando a massa assim, olha, eu faço assim. Eu sofri só na primeira vez que eu fui fazer, gente. Na primeira eu não consegui, depois na segunda vez eu já consegui, deu tudo certo. Então, o detalhe é esse, você vai enrolando a massa, ó, ela vai ficando redondinha, tá vendo? Olha só, você vai esticando a massa, conforme você enrola, você já vai esticando a massa, ó. Aí, eu faço assim, ó. Esse detalhe para enrolar, que foi o segredo que eu descobri. Da primeira vez eu não acertei, a minha mãe me ensinou, eu não consegui. Depois na segunda deu tudo certo. Ó, eu estico a massa assim, eu dou uma apertadinha na massa com a palma da mão aqui. Ó, essa parte da mão você dá uma bem de leve na massa, não precisa forçar muito, porque a massa também é delicada. Então o seu pão vai ficar conforme você vai trabalhar com a massa, né? Aí, gente, olha só, você vai enrolar essa pontinha, o início da pontinha dessa parte de cima. Você deu uma enroladinha, o que que você faz? Aí você vem aqui e começa a passar a mão aqui, ó. Onde está enrolado, você começa a fazer assim, ó. E vai enrolando, ó. Esse é o segredo, ó. Vai enrolando, tá vendo? Conforme você vai enrolando, você vai esticando. Dá uma esticada na massa, de leve, e vai trazendo pra você o pão, ó. Olha como que vai ficando, tá vendo? Vai esticando e enrolando do início até chegar na ponta. E ele fica assim. Olha que lindo que fica. Depois que ele cresce, gente, nossa, fica essas curvinhas aqui no pão. O pão fica muito bonitinho, fica lindo. Dá até dó de cortar de tão bonito que fica. Aí eu já deixo ele assim, eu coloco aqui já na assadeira. Já deixo aqui e já vou pegar a segunda parte. Está pronto, olha, eu já enrolei os três. Tá vendo que esse daqui ficou bem maior? Mas é conforme você cortar, dividir a massa, ele vai ficar, às vezes eu acerto fazer os três no mesmo nível de tamanho, né? Nem sempre sai o mesmo tamanho, mas não tem problema, gente. O importante é que vai dar certo a receita, o pão vai ficar lindo. Esses aqui que são os menores vai ficar grande também, vai crescer muito, gente. Vai ficar muito bonito o pão. Ó, como que ficou a massa, bem enroladinho. Geralmente eu costumo colocar o menorzinho, quando sempre vai ter dois maiores, aí você coloca o menor no meio. Deixa sempre nesse espaço, porque ele vai crescer bastante. Deixa assim, mais ou menos nessa distância. Vai ficar muito grande, vai chegar a grudar um no outro, de tão grande que vai ficar. Então, agora eu vou deixar o pão crescer. Mais ou menos, gente, olha, como hoje está quente aqui, o clima tá um pouquinho quente aqui dentro da minha casa, eu vou deixar mais ou menos quando o clima estiver quente, você pode deixar de 1h30 a 2 horas. Quando está muito frio, que é a época de inverno, aí você vai ter que deixar crescer mais tempo, 2h30, para poder crescer o pão, né? Mas se tiver calor e o ambiente estiver bem quente, em 1h30 ele cresce. Aí você coloca para assar em 180 graus durante 40 minutos, ok? Então, agora eu só vou deixá-la no forno, no micro-ondas. Eu vou deixar ele dentro do forno e aguardar de 1h30 a 2 horas. Porque depois também, a hora que você liga o forno, ele vai crescer também. Na hora que estiver assando o pão, ele cresce bastante. Então, vamos aguardar para ver como que vai ficar esse pão. Vou sair do forno. Olha só o tamanho que ficou o pão, cresceu bastante. A massa por fora ficou bem amarelinho e cheio de curvinha. Agora eu vou cortar o pão para vocês verem como que fica a massa por dentro. E o pão para vocês verem como que ficou a massa por dentro. Olha só, gente. Ele ficou bem macio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. A massa ficou ótima, por isso que eu gosto de fazer com leite, ó. Fica bem macio e gostoso. A hora que passa a manteiga, fica uma delícia.
A casca não fica dura, fica super macia também. Olha aqui, vou pegar esse daqui pra vocês verem, ó. Muito macio por dentro. Pode fazer porque vocês vão adorar essa receita.